Kaique, a semana hoje a gente começa com matemática, tá bom? E o assunto de matemática que a gente vai estudar é MMC. Eu acho que você já ouviu na escola ou talvez não. Então vamos lá, o MMC é o nosso mínimo múltiplo comum. A gente já viu que é múltiplo, né? Que são os números multiplicados pelos números naturais que dão um determinado número. Por exemplo, 2 vezes 3, que dá 6. 6 é múltiplo de 2 e também é múltiplo de 3. E o nosso mínimo múltiplo comum vai ser o quê? Vai ser o menor número, múltiplo, né, no caso, entre 2 ou mais números. Na nossa aula eu vou fazer muitos exemplos para você, ficar craque no MMC mesmo. Eu vou escrever aqui o conceito, né, logo, para você entender bem. Então, o mínimo múltiplo comum, ou o MMC, entre dois números naturais, é o menor número diferente de zero que é múltiplo comum desses números. O MMC entre dois números naturais o MMC entre dois números naturais A e B pode ser indicado por MMC, abre parênteses, de A e B. Isso vale para mais números também, para 2, 3, 4 números, seja o que for. Eu vou começar com um simples. A gente vai tirar o MMC de 10 e de 5. 10, aí você coloca 10,5 e faz esse traço. Ok. Aqui eu vou te explicar uma coisa. Desse lado a gente vai colocar os números que dividem esses dois números ou somente em um. Tanto faz. Esses números que a gente colocar aqui só vai poder ser usados números primos, ou seja, números que só são divisíveis por 1 e por ele mesmo. Na outra aula eu coloquei lá os números primos menores que 100. Então, tudo lá para você. Você só pode usar eles. Por exemplo, aqui você vai poder usar o 4? Não vai, porque 4 não é um número primo. Vai poder usar o 6? Não vai, porque 6 não é um número primo. 6 tem mais de 2 divisores. Então, ele é um número composto. Você vai poder usar o 2? Vai, porque o 2 é um número primo. O 2 ele só se divide por 1 e por ele mesmo. Então, vamos começar por ele? Eu vou dividir aqui por 2. 10 dividido por 2 vai dar 5. 5 não divide por 2, então repete ele. Aqui não tem outro número que divida 5 além de 5. Por quê? 5 é um número primo. Então a gente já vai colocar direto aqui, ó. 5 dividido por 5 vai dar 1 e aqui vai dar 1. Pronto, chegou em 1, a gente para. Daí o que a gente vai fazer? Vai colocar um tracinho aqui e vai colocar esses números se multiplicando, ou seja, 2 vezes 5. 2 vezes 5 vai dar 10. Então, 10 é o nosso mínimo múltiplo comum entre 10 e 5. Vamos conferir? Vamos multiplicar esses números por números naturais. Primeiro, 5. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 1,
5 vezes 2, 10. Chegamos no 10. Agora o 10. 10 vezes 0, 0. 10 vezes 1, 10. 10 vezes 2 vai dar 20. Percebeu que 10 é o menor número que é múltiplo tanto de 5 quanto de 10? Pronto. Esse é o nosso mínimo múltiplo comum. Vamos dificultar um pouco mais aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos fazer o MMC de 3, 5 e 10. Vamos lá. A gente faz o mesmo jeito que fez ali, ó. 3, 5 e 10. Passo atrás. Novamente, para você não esquecer, aqui desse lado a gente só vai poder colocar os números primos que dividem ou um ou mais números desses que estão aqui. Primeiro número que a gente vai usar, esse é o 2. 2 é o nosso primeiro primo que dá para dividir pelo menos um número. O 3 não dá para dividir por 2, então a gente vai repetir. O 5 não dá para dividir por 2, então a gente vai repetir. E o 10 dá para dividir por 2, que dá 5. Pronto, fechou aqui. Agora, qual é o próximo número primo que vai dividir algum número aqui? Depois do 2 vem o 3. 3 é um número primo? 3 ele só se divide por 1 e por ele mesmo? Só se divide por 1 e por ele mesmo. Então, ele é o nosso próximo número primo. E dá para dividir o 3, ó. Então, a gente coloca o 3 aqui. 3 dividido por 3 vai dar 1. O 5 não divide por 3, então a gente repete. Qual o próximo número primo que vai dar para dividir aqui? O próprio 5. 5 é um número primo, porque só se divide por 1 e por ele mesmo. Então, a gente vai dividir por 5. Então, ficou 5 dividido por 5, 1. 5 dividido por 5, 1. Passa o traço. Vamos fazer. 2 vezes 3 vezes 5. 2 vezes 3 vai dar 6. 6 vezes 5 vai dar... Pronto. Vamos conferir para ver se é mesmo? Vamos chegar nos múltiplos de 2 primeiro. Múltiplos de 2. 2 vezes 0, vezes 1, vezes 2, vezes 3, vezes 4, vezes 5, vezes 12, vezes 6, vezes 7, vezes 8, vezes 9, vezes 11, vezes 12, vezes 13, que dá 26, vezes 14, que dá 28, vezes 15, que dá 30. Pronto, chegamos ao 30 aqui. Agora vamos fazer com 3, né? 3 vezes 0, 0. 3 vezes 1, 1. 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 6, 18. 3 vezes 7, 21. 3 vezes 8, 24. 3 vezes 9, 27. 3 vezes 10, 30. Chegamos até o 30. Agora o 5. Aqui, deixa eu fazer aqui embaixo. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 6, 30. Vamos lá, então. Vamos ver se realmente ele é o mínimo múltiplo comum. Entre o 2 e o 3, tem algum número igual? Tem, ó. Tem o 12, tem o 18, tem 24, tem 24. Aqui, ó,
Não tem nem 12, nem 18, nem 24. Então, não vai poder ser o mínimo múltiplo comum entre eles. Agora, vamos pegar o 20, por exemplo. Ó. Tem aqui, mas não tem aqui. E tem aqui. Um número só é mínimo múltiplo comum de um número, de 3 números, no caso, se ele estiver nos 3 múltiplos. Então, aqui a gente percebe que o único número que está nos 3 e o menor é o 30. Por isso que ele é o nosso mínimo múltiplo comum. Vamos fazer outra aqui. Deixa eu fazer outra desse lado. Vamos fazer o mínimo múltiplo comum entre 20 e 25. Vamos lá. 20 e 25. Primeiro número primo que a gente vai usar é o 2. 2, 2, 2. Por que o 2 é primo? Porque ele só se divide por 1 e por ele mesmo. Então, vamos começar pelo 2. 20 dividido por 2 vai dar 10. O 25 não se divide, então a gente repete. Ou algum outro número aqui se divide por 2, se divide o 10. Então, a gente continua com a divisão de 2. Que vai dar 5. 25 não divide, repete. Agora não dá para dividir por 2. Qual é um outro número aqui que dá para dividir os dois ao mesmo tempo ou apenas um? O 5, que é um número primo. Por que 5 é um número primo? Porque só se divide por 1 e por ele mesmo. Então, 5 dividido por 5, 1. 25 dividido por 5, 5. Ainda não acabou porque a gente tem esse 5 aqui. Aí a gente vai e divide por 5 de novo porque 5 é um número primo. Dividiu, ficou 1. Agora a gente é só fazer as multiplicações. 2 vezes 2 vezes 5 vezes 5. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. 20 vezes 5 vai dar 100. Se não souber fazer de cabeça, não tem problema. Você pode fazer normal também, fazendo as multiplicações normal. Tá bom? Vamos só mais um. Ficar maiorzinho, né? Vamos lá, vamos dividir o 100. Vamos fazer um MMC de 100. E... E 30, vamos lá. 100. 30, passou o traço. Qual o primeiro número que divide os dois ao mesmo tempo? Ou 1, 2, né? Dá pra dividir os dois. 100 dividido por 2, 50. 30 dividido por 2 vai dar 15. Ainda dá pra dividir por 2 algum número aqui? Dá, 50. Então, a gente vai dividir por 2 ainda. Que vai dar 50 dividido por 2, 25. Repete o 5. Não dá pra dividir por 2 aqui mais. A gente vai dividir pelo qual agora? Tem algum número aqui que dá pra dividir por 3? Tem. 3 é um número primo? É. Por quê? 3 se divide por 1 e por ele mesmo. Então, a gente vai dividir por 3. 25 não dá por 3, então a gente repete. 15 dá por 3. 15 dividido por 3 vai dar 5. Pronto. Tem algum outro número que se divide por 3 aqui? Não. Por 5, que é um número primo. 5 é primo por quê? Porque só se divide por 1 e por ele mesmo. Dá para dividir os dois por 5. Vai ficar 25 dividido por 5, 5. 5 dividido por 5 vai dar 1. A gente continua porque ainda tem esse 5 aqui. Então, a gente vai dividir por 5 de novo. Vai dar 1 e aqui vai dar 1. Aqui a gente vai fazer as multiplicações. 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5 vezes 5. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 4, 12. 5 vezes 12, vamos fazer aqui. 5 vezes 2, 10, subiu 1. 1 vezes 5, 5 com 6, vai dar 60. 5 vezes 12 vai dar 60. E 5 vezes 60? 5 vezes 60. 0, 5 vezes 6, 30. 300.
Então, 300 é o mínimo múltiplo comum, ou seja, tanto múltiplo de 100 quanto de 30 é 300. Pronto, só isso. Eu vou te enviar a atividade, vê?